Olá, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vou estar te ensinando como você pode criar uma covisão perfeita no Game Maker, uma covisão de plataforma. Eu estou postando esse vídeo logo em seguida do outro, porque no final do vídeo eu expliquei sobre como é que você pode movimentar ele na horizontal de uma forma mais dinâmica, e eu acho que eu não expliquei da forma correta, havia me confundido um pouco, então eu já vou postar esse vlog em seguida, para se caso alguém esteja vendo, já entender de verdade o que eu quis dizer lá. Lá eu tinha te falado que dessa forma aqui de eu fazer essa movimentação mais dinâmica, que é retornando os valores dessa variável. Deixa eu abrir a calculadora que vai ser uma forma melhor de explicar. Eu estou colocando essa função para checar se eu estou apertando uma tecla dentro de uma variável, que é a tecla para a esquerda e a tecla para a direita. O que essa função faz? Se eu estou apertando uma tecla, ela é 1, e se eu não estiver apertando, ela é 0. Então o tempo todo eu estou checando se eu estou apertando ou não. Se eu apertar é 1, se eu não apertar é 0. Aqui na velocidade horizontal, o que eu estou falando? Estou falando que a minha tecla para a direita é menos a minha tecla para a esquerda. Por quê? Porque o eixo do Game Maker, o eixo X e Y, ele é invertido. Ou seja, ele não segue o padrão normal de outras linguagens e de outras engines. Por isso que eu dei uma confundida na hora de fazer, porque eu não comecei direto no Game Maker e outras linguagens fazem de uma forma diferente. Então, como é que funciona isso daqui? Eu estou falando que ela é menos essa, então o que acontece? Se eu estiver apertando a tecla para a esquerda, que é essa daqui, ela vai ser 1, né? Porque se eu estou apertando ela é 1, se eu não estou apertando ela é 0. E o que eu estou falando? A tecla para a direita ela é menos a tecla para a esquerda, ou seja, se essa aqui é 1, ela vai ser menos 0, que vai ser 0 menos 1, que dá menos 1. E quando eu quero ir para a esquerda, eu tenho que diminuir o meu x, né? Então, estou diminuindo 1 dele e multiplicando pela velocidade, que é 3. Aí, o que eu faço? Eu estou multiplicando esse menos 1 por 3, que vai dar menos 3. Então, eu estou diminuindo para a esquerda em menos 3. Entendeu? Legal, né? Entendeu? E para a direita é a mesma coisa. O que eu estou falando? Se eu estiver apertando a tecla para a direita, essa aqui vai ser 1 e essa aqui vai ser 0. Então, 1 menos 0 dá 1. Eu estou aumentando em 1 o meu x e não mais diminuindo. Aí eu estou multiplicando pela velocidade, que é 3, que vai ser 3. Então, eu estou aumentando meu x em 3 e diminuindo por menos 3, que é a nossa variável. Na aula passada eu tinha me confundido, não tinha explicado isso da forma correta aqui. Então, tá aí, é assim que funciona. Elas voltam o valor e é isso. Então, vamos para o negócio principal do vídeo, que é a colisão perfeita. Bom, para a gente colidir, a gente precisa primeiro de um objeto que a gente vai estar colidindo, né? Que vai ser a nossa parede aqui, ou wall, depende da forma que você quer. Se você está programando em inglês, está programando em português. Eu estou fazendo uma mistureba aqui. Os objetos eu estou chamando em inglês e estou fazendo a programação em português. Não faz muito, não tem muito problema, né? Porque estou só ensinando, mas segue um padrão. Então vamos lá, eu preciso criar um objeto para minha parede. Como é que eu crio um objeto? Objects, create, object. Vou estar chamando ele de obj wall. Você pode estar chamando de parede, você que sabe. E ele não tem um sprite, a gente precisa de um sprite para a gente conseguir ver ele. Um sprites, create, sprite. Vou chamar aqui de spr wall. Eu vou estar mudando o tamanho, eu vou colocar 32 por 32. Só vir aqui e colocar. E a origem dele não tem muito problema aqui, porque é uma parede, ela é fixa, ela não vai se movimentar. Eu vou vir aqui em Edit Image e vou pintar ela de alguma cor. Vou colocar esse verde aqui. Tá aí. Agora eu preciso colocar esse sprite no meu objeto. No sprite aqui. Eu vim em sprites, spare wall. Pronto, criei um objeto para a parede. Vou estar colocando ele aqui na sala. Como é que eu coloco? Eu posso tanto clicar e arrastar ele aqui, ou eu posso selecionar ele e segurar Alt, que ele já vai aparecer aqui onde eu posso pôr. Para colocar a parede, você está vendo aqui que ela ficou um quadradinho pequeno, né? Eu vou te ensinar uma maneira melhor de fazer isso aqui, ao invés de você ficar colocando um monte de paredes aqui, você pode simplesmente esticar ela. Por quê? Esse objeto aqui não vai ser nele que vai ir o nosso sprite dos tiles, né, da parede do nosso jogo. Ele só vai servir para colisão, para a gente marcar onde a gente quer a colisão. Então você pode estar esticando ele, isso não vai interferir na movimentação do seu personagem. Você pode estar criando aí umas plataformazinhas para você estar testando isso daqui. Então vamos lá fazer o nosso movimento, a nossa colisão. Eu vou estar voltando aqui no código de movimentação do personagem. E como é que eu checo uma colisão no Game Maker? Lembra que eu tinha te falado das funções de tecla?
também existe uma função para checar a colisão. E o nome dela é Place Meeting. Deixa eu ver aqui, ó. Existem várias, né? A gente vai estar usando Place Meeting porque ele checa o tempo todo. Ele não checa igual, por exemplo, tem o Instance Place, que só checa quando eu encostar uma vez. Não é isso que a gente quer. A gente quer checar enquanto eu estiver encostando. Então tem o Place Meeting. Deixa eu escrever aqui o Game Maker já completa. E o que ele pede aqui? Se quiser saber o que uma função pede, ela mostra aqui embaixo, ó. X, Y e objeto. Sempre quer ver o que essa função faz, você pode clicar nela e apertar F1, que vai estar abrindo aqui o manual do Game Maker te mostrando o que ela faz. Ele está em inglês aqui, mas ele tem uma versão em português. Eu só não vou lembrar aqui como é que muda isso agora. Mas você pode estar mudando, acessando esse manual do Game Maker em português aqui e vendo o que ele faz. Então essa função vai estar te falando aqui que ela checa se um objeto está colidindo com o outro. Então é isso que a gente quer, né? Para isso eu preciso do x e do y do objeto, do nosso objeto, né? E o objeto que a gente quer colidir. Então o que eu vou falar aqui? Eu vou falar que eu quero o meu x, o meu y, qual objeto que eu quero colidir? O obj wall, que é a parede. Só que só estou chamando a função, né? Eu preciso verificar. Lembra da condição que eu tinha falado no vídeo passado? Do if. O if significa se, ou seja, se eu estou fazendo alguma coisa, execute algo, ou seja, se eu colidir com essa parede, faça alguma coisa. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar que a minha velocidade horizontal, a minha velocidade vertical primeiro, né? Vai ser igual a zero. Por que eu estou fazendo a velocidade vertical primeiro? Só para evitar onde cair aqui, para ficar mais fácil depois a gente fazer isso daqui. Então, eu vou rodar aqui. E olha o que aconteceu. Ele caiu e encostou aqui, ele já parou. Por quê? Eu estou falando que o meu y é igual à minha velocidade vertical, né? E o que eu fiz aqui? Quando eu colidir com essa parede, quando o meu x e meu y encostar nessa parede, eu falo que a minha velocidade vertical é zero. Então, ele está tentando somar aqui o y mais zero, que vai dar zero. Então, ele ficou parado. Eu posso ainda me movimentar aqui, ó. Que ele vai continuar movimentando. Só que eu não fiz para a direita nem para a esquerda ainda. Então, vamos fazer aqui. Como é que eu faço? Eu estou checando aqui também. E antes de eu fazer para a direita e para a esquerda, eu vou te ensinar uma coisa, que é o seguinte. Existem várias formas de você checar uma colisão. Mas a melhor forma de você checar uma colisão perfeita é você checando antes que ela aconteça. Como é que eu checo uma colisão antes que ela aconteça? Porque aqui eu estou checando quando ela aconteceu. Ó. Se eu colidir, fala que é zero. Isso não é uma colisão perfeita. Se eu rodar, você vai ver que às vezes ele vai entrar dentro um pouquinho da parede, às vezes ele colide certinho, às vezes ele cai, aí ele fica mais lento, depois ele colide. Ou seja, isso aqui não está perfeito, tá bem ruim na verdade. Como é que eu checo, então, de forma perfeita? Primeiro eu vou estar te falando aqui, por exemplo, ó, se eu quiser checar isso aqui antes, eu tenho que somar mais a minha velocidade vertical. Por quê? Deixa eu colocar primeiro aqui para te mostrar. Eu estou checando o pixel à frente, abaixo, no caso, da minha velocidade vertical. Ou seja, quando eu estou aumentando meu y, ele desce, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou checando nessa parte aqui do meu y, se eu estou colidindo ou não. E qual que é o valor da minha velocidade vertical? Ele está aumentando o tempo todo, né? Então, eu não sei. Então, enquanto ele estiver caindo aqui, ele vai estar checando sempre à frente, ó. Tipo, a minha velocidade vertical é 3, então ele vai chegar 3 pixels à frente aqui se eu estou colidindo ou não. E isso já vai dar uma boa melhora na nossa movimentação, olha lá. Você viu que caiu bem melhor agora. Por quê? Porque eu estou checando antes que aconteça. Só que isso aqui ainda não é uma movimentação perfeita, uma colisão perfeita, né? Como é que eu deixo isso perfeito? Eu preciso verificar, então, se eu não estou colidindo, né? Se eu ainda não colidi, se eu vou colidir, mas eu ainda não colidi. Como é que eu faço isso? Vou estar te ensinando aqui o seu primeiro loop no Game Maker, que é o while. O que o while faz? O while significa enquanto, literalmente é enquanto. Ou seja, enquanto alguma coisa aconteceu ou enquanto alguma coisa não aconteceu, faça isso. Que é quase a mesma coisa do if. Ou seja, então eu vou estar verificando aqui, ó. Enquanto eu não estiver colidindo no meu y. Como é que eu faço o não enquanto eu não estiver colidindo? Porque aqui eu estou verificando, ó, se eu estou colidindo. O sinal de não no Game Maker é a exclamação. Ou seja, se eu não estiver fazendo isso daqui, faça algo. Aí eu estou com um parêntese a mais, deixa eu apagar. Ou seja, enquanto eu não estiver colidindo no meu y mais a minha velocidade vertical, eu vou falar que meu y é mais, vai ser meu y
mais seguin velocidade vertical. Calma, eu já vou te explicar o que é isso, o que é o seguin. E aqui você também vai precisar do seguin. O seguin significa sinal. Ele vai estar pegando o sinal de uma variável, por exemplo. Se essa variável aqui vertical, vou abrir a calculadora de novo, ela é menos 10, por exemplo. Não, ela é menos 10. Menos 10. Aqui não vai estar mostrando, ó. Se ela for menos 10, ele não vai falar que ela... Ele não vai somar mais menos 10. Ele vai somar mais menos 1. Por quê? Porque ele pega essa função, ela só retorna 1, menos 1 ou 0. 0 se for 0, 1 se for positivo, né? Se o valor que está aqui for positivo. E menos 1 se for negativo. Isso é perfeito para a gente aqui. Então, o que eu estou falando aqui? Enquanto eu não estiver colidindo no meu y, mais seguir em velocidade vertical, ou seja, se eu não estiver colidindo aqui, ó, meu y está aumentando, né? Ele está diminuindo, então ele vai ser menos 1. O menos 1 de um objeto ele é aqui, ó, ele é um pixel acima. O mais 1 é aqui, ou seja, eu estou checando os dois ao mesmo tempo aqui. Então, se eu estou colidindo para baixo, se eu estou colidindo para cima. E então, é isso que ele faz. Então, se eu não estiver colidindo com a minha velocidade, se eu vou colidir, né? Tô verificando se eu vou colidir, mas eu ainda não colidi, então o que eu vou falar? Então, se eu ainda não colidi, aumenta em 1, porque eu ainda não colidi. Aí vai testar novamente, que é um loop, né? Ele repete. Então ele vai falar, ó, eu vou colidir com a minha velocidade vertical, só que eu ainda não colidi em um pixel aqui. Então, se no próximo pixel eu ainda não colidir, adicione em 1 isso daqui. E ainda vai verificar de novo. Eu ainda não colidi? Então adiciona 1. Eu ainda não colidi? Adiciona 1. Se eu vou colidir, para o loop, minha velocidade vertical é 0. Um loop ele faz isso, ele repete várias vezes o mesmo código para verificar alguma coisa. Então eu estou verificando um pixel abaixo aqui do meu y, se eu estou colidindo ou não. E ele também vai checar um pixel acima, ou seja, estou subindo. Eu vou colidir, porque eu estou verificando, ó, se eu vou colidir mais a minha velocidade vertical, mas eu ainda não colidi, eu posso ir aumentando de 1 em 1 até eu colidir. Vou colidir? Eu paro, minha velocidade vertical é 0. Isso vai fazer a nossa velocidade, a nossa colisão ser perfeita no nosso y aqui. Se eu for jogar agora, você viu que ele caiu perfeitamente aqui. E o que a gente precisa fazer agora é fazer para horizontal. Como é que eu faço para horizontal? É a mesma coisa. Eu só vou duplicar isso. Eu vou colocar esse código aqui, ó. E eu vou duplicar ele aqui em cima para fazer o x primeiro, né? Porque primeiro é o x, depois é o y. Como é que eu faço para o x? Eu estou fazendo para o y aqui, eu estou somando mais a minha velocidade vertical, né? Vou fazer para o x, eu preciso somar mais a minha velocidade horizontal, que é a que eu estou alterando no meu x, né? Aqui é a mesma coisa, seguir mais velocidade vertical, vai ser seguir mais velocidade horizontal. Aqui eu coloco o x, né? Que eu estou checando é o meu x e não o meu y. Novamente, horizontal. E aqui, o que eu vou mudar? Horizontal também. Para falar que agora ela é 0. Se eu for rodar o jogo agora, eu colido aqui embaixo. E se eu vir aqui, ó, eu também estou colidindo na horizontal com a minha parede. E é assim que eu faço uma colisão perfeita no Game Maker, né? Muito obrigado por ter assistido. Se você não entendeu, é só me perguntar que eu vou estar te explicando. Essa aqui é uma movimentação bem mais avançada, porque ela é uma movimentação perfeita. Olha, eu me arrisco a dizer que não existe código de colisão mais preciso que esse daqui no Game Maker. Ele é realmente muito bom. Você vai estar usando ele para basicamente tudo, não só um jogo de plataforma, mas um jogo de top-down e tudo mais. É um código realmente quase que perfeito, né? Claro, todo código tem falhas. Pode acontecer disso aqui falhar em algum momento, mas eu te dou o braço a torcer que isso não vai acontecer. Obrigado por assistir e até mais.